Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania. Nessa semana a gente vai receber Marcelo Vitorino. Marcelo Vitorino é especialista em marketing, mais precisamente marketing digital. Tem mais de 20 anos na política, já acompanhou e dirigiu diversas campanhas e a gente vai saber um pouco mais sobre o cenário para 2018 e saber como que a gente pode conhecer um pouco mais desse mundo político, saber como será, ou melhor, como serão as campanhas em 2018 e a gente vai bater um bate-papo bem gostoso. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Lembrando que você pode participar do nosso programa através do paineldacidadania.com.br ou solicitando através de mensagem WhatsApp 6199-811-4665. Marcelo, são muitos assuntos que a gente teria para comentar aqui. Eu queria que você falasse um pouco de você, do seu trabalho, para que a gente pudesse entrar especificamente na pauta, você que é um especialista no marketing político, falar um pouco para as pessoas que estão nos assistindo, para conhecer um pouco mais de tudo isso daí. Ok. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, muito bacana ter programas que se prezam a conhecer mais, né, do que é a comunicação política. Verdade. Ao invés de simplesmente rotular e aí tacar uma pedra ou outra. Eu tô com 38 anos agora. Eu comecei na política com 18. Uhum. Então, eu fui militante. Eu fiz todo o caminho da comunicação política. Primeiro como militante. Fui militante pelo PSDB em São Paulo. Fui um tucaninho. Aí depois comecei a fazer campanhas para a juventude. Aí as campanhas foram dando certo. O pessoal começou a me puxar para campanhas maiores, mas primeiro offline. Então, organização de rua, de militância, distribuição de material, todo o caminho offline. Em 2008, quando o Kassab foi se candidatar a prefeito, eu resolvi migrar para o digital. Em 2008, inclusive, foi a campanha do Barack Obama que, deu aquele boom logo no na marketing sequência. digital. A do Kassab foi, no Brasil, a maior campanha digital. Isso, foi uns 2 meses antes, né? Foi uns 2 meses antes. A gente tinha algo próximo de 25 profissionais trabalhando no digital, o que era um absurdo. Exatamente. Mas imagina, 25 profissionais trabalhando no digital, um desperdício de dinheiro, né? Desperdício de dinheiro, não vamos deixar esse dinheiro aí. E eu migrei, eu fiz uma conta, você vê, eu estava no PSDB, mas eu fiz uma conta de que o Kassab seria eleito, e o Kassab saiu com o início com 3% de intenção de voto, disputando contra o Geraldo Alckmin, que tinha sido governador, e contra Marcos Suplicy. E meus amigos acharam que eu era doido. Falaram, não, o Marcelo ficou doido. Vai com o Kassab, vai dar Alckmin. E deu o Kassab. Verdade. Deu o Kassab. Muito da campanha dele foi no digital. O personagem principal dele foi o Kassab. Inclusive o Kassab aproveitou do momento em que a Marta o atingiu assim, de forma um pouco desagradável e deselegante. Não, ela foi muito deselegante. Aí ele aproveitou esse momento Ela foi muito deselegante. No segundo turno. Exatamente. No segundo turno, ela publicou um vídeo fazendo ofensas. Ela publicou um vídeo perguntando: você conhece o Kassab, de quem ele foi secretário? Isso. Se ele é casado, se ele tem filho? Exatamente. Então, era nesse ponto que eu ia falar. Foi muito deselegante da parte dela, querendo dar a entender uma possível homossexualidade do candidato, o que quebrou uma narrativa dela com a relação comunidade gay, inclusive. Exatamente, a questão de gênero. Quando aconteceu isso, eu lembro que eu liguei pro marqueteiro que estava do outro lado, digital, porque a gente acaba tendo contato, né? Exato. Eu não sou inimigo dos meus adversários. De forma nenhuma. Porque isso leva Pelo a campanha contrário, é uma comunidade que tem peculiaridades semelhantes. Então eu liguei pro cara e falei, me diz uma coisa, vocês fizeram de propósito? Quem mandou fazer essa loucura de botar esse comercial? Por que vocês estão dando essa eleição pra gente? Né? E ele falou que foi dela. A ideia foi dela, ela quis fazer e ela bancou. E aquilo levou... Ele já estava no segundo turno e aquilo, obviamente, foi potencializado usando a internet. Aquilo foi feito na internet. Para você ter uma ideia como era diferente, naquela época, Rossi, a gente não podia usar rede social. Rede social era proibido.
Em 2008, você tinha rede social que era o Orkut. Orkut, exatamente. Mas ele era proibido, então nós tivemos que criar uma rede própria. O Kassab foi o primeiro candidato que teve uma rede própria, que era a rede K25, que era uma rede baseada numa plataforma chamada Ning, N-I-N-G. Ainda existe essa plataforma. Mas você tem que baixar o aplicativo. Você tem que... É como se fosse um WordPress de rede social. Sei. Ou seja, uma plataforma de rede social que você instala ou você paga por mês. Agora, ela é fechada. Então, a lei só permitia rede social fechada. Em 2010, não. Em 2010, a gente pôde usar a rede social aberta. Aí já era a época do Facebook. Em 2010, eu estava na campanha do Serra para presidente. Né? Então, tanto é que eu já decidi. Esse ano aqui, eu só vou fazer a campanha daquele que eu tiver certeza que vai ganhar. Porque perder outra presidente eu não vou fazer, não. Não vou de jeito nenhum. Então, já vieram interlocutores do Bolsonaro falar comigo, eu falei não. Já vieram de outros candidatos, eu falei não. Porque eu já sei que não vai ser por aí. Qual é o que faltou pra gente saber quem vai ganhar? É gente que já me pediu o currículo, então eu vou esperar para ver se deixa acertar. Os que eu neguei, eu já posso falar. Eu não vou perder duas. Perdi uma presencial, duas não. Marcelo, a gente está falando aqui em rede social. A rede social, muitos marqueteiros, marketólogos, né, estudiosos da comunicação e da publicidade, defendem que a rede social vai ser responsável por praticamente 50% de uma campanha. Eu ainda não acredito, eu acho muito, eu acredito também na sola de sapato, na televisão, que a gente falava agora há pouco, no rádio ainda é muito importante, principalmente para aqueles municípios pequenos, onde o pessoal vai para as praças conversar. Como que vai ser o uso da rede social nas campanhas, principalmente a campanha de 2018? Bom, vamos lá. São coisas diferentes, né? Rede social é uma parte da internet. Perfeito. Então, o que é rede social? Eu vim do tradicional, então eu aprendi a pedir voto porta a porta. Isso. Então, a minha escola vem da rua. Perfeito. Tá? Então, eu valorizo a sola de sapato, o pedido porta a porta, o abraço, o olhar, o aperto de mão, tudo isso é super importante. Então, rede social é uma parte do digital. O digital é grande. No digital eu tenho, por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp não é rede social. E é uma ferramenta importantíssima hoje para a campanha. Com o WhatsApp, você pode reduzir a perda. Você pode fixar ali uma lembrança, uma memória do eleitor, para que na hora que ele vai se decidir, ele fala, pô, mas esse cara aqui sempre fala comigo. Que aí tem o critério de empatia e tem outras coisas. Então, se você só aparecer na hora de pedir voto e sumir, quem é você? Exatamente. Que é o que a maioria faz. Então, WhatsApp, e-mail. As pessoas lêem e-mail? Lêem e-mail, não tenha dúvida. Principalmente os mais afastados lêem e-mail. Inclusive, muita gente diz que a campanha do Trump foi praticamente o Big Data. A campanha do Trump foi Big Data, mas... Eu queria que você falasse para as pessoas o que é realmente Big Data. São dados, né? Pois é, esse negócio de Big Data é muita conversa mole para boi dormir. Quem tem Big Data no mundo? Facebook, a Amazon, o Google. Que candidato tem Big Data? Nenhum no Brasil. Não tem candidato. Nos Estados Unidos é fácil você comprar um banco de dados. Mais ou menos, você vê. O Obama. O Obama foi feito com Big Data também, mas ninguém fala. O Obama falou que foi rede social, não foi rede social. O Obama, o Democratas, o partido dele, passou 5 anos cadastrando e-mails de pessoas que tinham afinidade com o Democratas. Quando chegou o momento da campanha do Obama, ou seja, quando ele começou, nem era o Obama o candidato. Era para o partido. Então, o partido fez uma construção de mailing. Quando chegou a hora da campanha, aí você sabia quem era o dono daquele e-mail, se era afrodescendente, se ele era mexicano, se era mulher, se tinha filhos. Aí você tinha um Big Data. Isso não acontece no Brasil. Por que não acontece no Brasil? Por causa da cabeça do dirigente político. O dono do municipal, eu vou falar dono municipal, tá? E não presidente, não, porque no Brasil as coisas não são assim. Exato. O cara que é presidente municipal, ele acha que é dono, é dele, é um curral. Exatamente. Então, ele não pega os dados dos seus filiados e passa para o estadual. O estadual não pega os dados dos seus filiados e passa para o federal.
Você não constrói uma base de dados única em partido nenhum. Aí chega na hora e fala, vou usar Big Data. Big Data da onde, meu amigo? Não tem. Aham, Não tem. Qual partido hoje tem, pelo menos, eu arrisco a dizer, 30% dos seus filiados cadastrados? 30%. Que partido tem isso? Verdade. Não tem por causa dessa cabeça arcaica de que a informação é o meu poder. Se eu passar os dados dos meus filiados além, eu vou perder o controle do meu diretório. Isso é um absurdo. Quem perde com isso é o partido, que acaba não tendo uma candidatura forte, porque você não construiu a base. Até ali a década de 90, a gente tinha militante real. Hoje é tudo militante quase pago. É o cara que te ajuda e quer ter um cargo. Isso não é militante. É troca de favores. É troca de favor. Militante é o que você tinha ali quando o Lula foi candidato em 88, 89. Ali era militante. Até 92, 94 era militante. Depois começou a entrar uma onda na política que tudo era dinheiro. Uhum. E esse financiamento público, cara, não vai causar, assim, mais ojeriza a política para as pessoas? Pô, o cara pensa assim, porra, eu fui no hospital, tá faltando médico, não tem um remédio para mim fazer o tratamento. A minha sogra tá precisando de uma UTI. E aí, cara? Aí o governo está financiando, além de ter o fundo partidário, ainda criaram mais um fundo de quase 2 bilhões. Pois é. Aí eu vou falar algo que vai ser muito controverso. O fundo é pequeno. O fundo é pequeno. Existe uma coisa que a população tem que começar também a entender, chamado custo da democracia. Você quer ter um processo democrático? Você quer ter uma eleição? Esse processo custa. Tem uma alternativa para ele, chamado ditadura. A ditadura não precisa desse custo de financiamento, mas é uma ditadura. Uhum. Não existe um processo eleitoral barato. Então, este é o custo da democracia. Aí fala, mas Marcelo, isso é caro. São quantos bilhões? São 3 bilhões. Então vamos lá, divide 3 bilhões para deve ter agora 120 a 140 milhões de eleitores. Uhum. Não é nada. Aí é que está o negócio. O custo por eleitor é muito pequeno para a manutenção do que é uma democracia. Se fosse realmente para ser um fundo que custeasse as campanhas de verdade, o eleitor que está nos assistindo vai ficar chateado, mas ele teria que custar, o fundo teria que ser 3 vezes maior. Para bancar uma eleição no Brasil com o tamanho que nós temos, com mais de 5 mil, nós temos 5.700 municípios. Não é uma coisinha. Uhum. Agora é difícil explicar a pessoa que está lá na ponta sobre isso daí. Então, aí você vê o que você prefere. Quer bancar uma eleição com 5.700 municípios? Vai ter que ter um fundo partidário. Não, eu não quero esse dinheiro. Quero esse dinheiro, a gente não vai gastar na coeleição. A gente pode fazer um processo ditatorial. Vamos fazer um processo monárquico, sei lá, de forma que não tem mais eleição. Mas até em monarquia tem eleição. Então também não vai diferenciar, entendeu? É verdade. Não teria como. O rei poderia até ser absolutista ou não, porque tem monarquia eletiva. Ainda tem isso. Nem toda monarquia é absolutista, que descende de um para o outro. Então existe a monarquia eletiva e ainda os cargos para baixo também seriam. Eu faria um primeiro-ministro, talvez. Então não adianta. O custo da democracia, ele é alto, mas ele vale a pena quando comparado às alternativas. É melhor a gente reclamar de um investimento que não veio na saúde do que amanhã a gente não poder nem falar de um investimento que não chegou. Verdade. Então, tem que ponderar os custos. É verdade. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas através do website paineldacidadania.com.br ou através de mensagem WhatsApp 6199-811-4665. Marcelo, agora eu queria conversar com você sobre o cenário 2018, cenário presidencial, e queria que você falasse também um pouco sobre comunicação de governo. Porque, cara, o que mais a gente vê é erros básicos dos governos sendo completamente esculhambado pela sociedade, pela população, por não fazerem uma comunicação adequada. Então, o que vai acontecer, assim, quando eu falei, eu perdi uma eleição com o Serra. Por que eu perdi a eleição com o Serra? Tem eleição que a gente não ganha, mas eu não considero uma derrota. A do Serra para mim foi. Sem dúvida. Uhum. Uma derrota enorme. Perde ganhando, como dizia a Marina Silva. Porque ali é o seguinte, naquela eleição eu era um voto vencido, eu queria fazer uma campanha
que vendesse esperança e muita gente queria fazer a campanha do medo. E como eu estava ainda no começo de carreira, as pessoas não davam tanto valor. Aham. Aí veio o Macri e mostrou que dá para fazer uma campanha vendendo esperança. O Macri só tirou... Ele acabou com uma sequência de governos peronistas vendendo o quê? Vendendo esperança. Ele não vendeu medo. Exato. Aham. Do Serra vendeu medo. Hoje nós temos um problema, que é a abstenção branco e nulo. Além de convencer o eleitor, que você tem uma boa proposta, você vai ter que convencer o eleitor a sair de casa. Sair de casa para votar. Isso é terrível. Em Portugal deu 50% também. A última eleição presidencial portuguesa deu 50% de abstenção branco e nulo. Então o que a gente espera esse ano é que a gente vai ter números próximos de 50% também. Aí quando você considerar, vamos lá, 50% do país resolveu não votar. Quem vai ser eleito? Vai ser eleito dos 50% dos votos válidos mais um. Exato. Então, o presidente eleito, ele vai ter aproximadamente 26% dos votos. E olha lá, 1/4 do país elegerá o presidente. Uhum. Olha depois a reconstrução que esse presidente vai ter que ter. E agora veja você Pra que ser a popular. questão do segundo turno foi criada exatamente para isso daí. Para Exatamente. que não fosse 1/4 da população que votasse, decidisse o representante. E é o que vai acontecer. É o que vai acontecer. Não tem como. Qual que é o problema disso? Por que é ruim o presidente ser eleito por 1/4 da população? É ruim porque ele já começa sem apoio popular. Então, 25% já não gosta dele, que votou contra ele. Exato. 50% ignora. Então ele tem 2/3, aliás, 3/4 da população que já não olha bem para ele. Exatamente. Para ele reconquistar e ter apoio popular para poder fazer o que ele precisa fazer, porque é o contrário, né? O Temer coloca que, como ele é um presidente já sem apoio, ele pode fazer reformas porque ele já não tem muito para onde cair. Eu tenho uma outra leitura. Tancredo falava que você tem que ter um grande apoio para gastando ele ao longo do governo. Porque ao longo do governo você vai gastar esse apoio, você não tem a dúvida. Você começa bem e termina mal. Bom, então... Tal Temer aí que não deixa mentir. Não deixa mentir. Então, em relação a 2018, o que o eleitor vai encarar? Ele vai ter a hora da verdade. Vamos ver se ele aprendeu a votar. Nós tivemos, se eu não me engano, foram 4 presidentes eleitos diferentes. 2 foram substituídos pelos seus vices. É muita coisa. Metade da nossa democracia presidencial. É terrível, né? Virou vice. Tivemos 4 presidentes eleitos pelo povo, 4 presidentes eleitos pelo povo após a redemocratização. Desses 4 presidentes eleitos, 2 sofreram processo de impeachment. Tem alguma coisa errada? Não tenha dúvida que tem algo errado. Você vê, tem, pelo amor de Deus. Então, primeiro foi o Collor, impeachment, aí Fernando Henrique, depois veio Lula, Dilma, impeachment. Dilma uma e Dilma impeachment. Exato. Então, o processo eleitoral, ele é complicado, né? Bom, então esse ano o que o eleitor vai esperar? No canto direito ele vai ter o Bolsonaro, vai ser a ponta direita extrema, aí você começa a vir para o centro. Você vai ter provavelmente o Luciano Huck, talvez saia candidato, eu não sei. Porque para você ser candidato a presidente, o que é uma presidência? A presidência é um orçamento de R$1 trilhão. Então assim, você tem 1 trilhão. Quem é presidente não é presidente. Quem é presidente é dono de uma caneta de 1 trilhão por ano para gastar. Que empresa tem R$1 trilhão para gastar? Então é uma campanha que tudo que você fez na sua vida vão colocar na mídia. Bom, Porque é 1 trilhão. Não é qualquer coisa. É. Então, assim, tem um processo por trás da eleição. Geralmente, quem ganha a eleição é um candidato que tem condições de manter o sistema funcionando. É um candidato que não vai fazer uma loucura na economia. Lembra do Lula, quando ele falava que ia fazer loucura? Isso. Ele não era eleito. Não era. Então, por isso que o Só Bolsonaro foi eleito depois daquela carta de intenções, Claro. com o banqueiro, aquele acordão que virou Lulinha Paz e Amor. É outro Lula. Barba parada, terno italiano. É outro Lula. Aham. Então, o que nós temos hoje é um Bolsonaro tentando baixar o tom. Acontece que hoje você tem internet. A internet vai lembrar o tom do Bolsonaro. Ela vai mostrar que ele falou um belo dia que se fosse presidente fecharia o Congresso. Tem muita gente que vai gostar disso, que vai falar, nossa, que maravilha, palmas, ele vai fechar o Congresso. Mas tem muita gente que sabe o que isso significa.
que isso empurra a gente para uma ditadura. Exato, isso é uma ditadura. Isso é uma ditadura. O Congresso foi fechado Então, com a as internet vai lembrar o eleitor. Fique tranquilo. O Luciano Huck, eu não sei se ele se preparou para ser candidato a presidente. Se preparar, eu não acho que nenhum candidato seja santo. As Não existe. amizades dele também. As amizades, só que o candidato, quem se preparou para ser presidente, tudo que ele fez de errado, ele deu um jeito de cobrir. Quem não se preparou, você não sabe o que aconteceu. É verdade. Então aí você vem com o Luciano Huck, depois você senta ali com o Meirelles, que deve ser, acredito eu, a bola da vez, que vai vir com o apoio do PMDB e do DEM. Aí o PSD fica com tempo de televisão gigante, o que é ótimo para ele. Depois você tem ali o Alckmin, já caminhando para a centro-esquerda. Marina, que nunca empolga. É. Depois você vem o Lula, se sair candidato, e o Ciro. Esse é o cenário eleitoral. Se o Lula não sai candidato, imediatamente o Bolsonaro também vai perder o seu palanque, porque ele não tem mais o seu grande adversário. Se o Lula sai candidato, ele vai ser obrigado a se jogar no canto esquerdo. E quem absorveria os votos do Lula? Porque as pesquisas hoje mostram que o Lula está em primeiro colocado. Os votos do Lula podem ser absorvidos pelo Ciro Gomes. Ciro Gomes, Uma parte pode ir para a Marina. a Marina. Uma parte pode ir para o Meirelles. Esses são os três que migram o voto do Lula. O voto do Bolsonaro, uma grande parte pode migrar para um Huck, por incrível que pareça. Tem um Huck. O eleitor do Lula pode migrar para o Huck. Inclusive, se sair Lula e Luciano Huck, o que eu acho difícil, ok? O Luciano Huck vai desidratar a campanha do Lula. Porque é o voto popular de um cara que é, teoricamente, visto como limpo. Então, ele tira a chance até de um Lula ir para um segundo turno. Sai os dois, dos 30% de voto que o Lula tem, metade pode migrar para o Luciano Huck. E ele está fora do segundo turno. É verdade. Então, a gente vai ter a primeira eleição, acho que a mais forte, desde o início da redemocratização. Que, muita gente não lembra, mas você tinha o Brizola, você tinha o Quércia, não, era Brizola, Quércia, Brizola, Ulisses, Lula, Covas, Collor, acabou ganhando o Collor num partido insignificante. O do Prona, é PRN. Tinha lá o do Prona também. Então, essa vai ser a primeira eleição que tem gente grande, de novo. De peso. A Manuela vem pelo PCdoB. Eu acho que a Manuela vai coligar. O PCdoB fala que sai. Assim, seria pro Ciro, seria a coligação ideal. Porque minaria todo o problema que ele já teve falando da mulher, parará. Você junta a Manuela como vice dele. Patrícia Pilar, né, cara? Porque uma coisa é você falar de mulheres no sentido, assim, figurativo. Outra coisa é você falar da Patrícia Pilar. Ele não foi bem. Não, exato. Inclusive já se desculpou. Ele já fez a parte dele. Já fez a vacina, né? Como os marqueteiros gostam de usar. Uma vice com a Manuela para ele poderia ser muito bom. Da mesma forma que o Meirelles consegue um vice como o Antônio Carlos Magalhães Neto, é uma candidatura que decola. Ele é a maior candidatura que tem. O ACM Neto, ele quer sair a governo do estado na Bahia. Mas se alguém convencê-lo a ser vice, ele é o vice da vez. Ele é o vice que, se grudar no Alckmin, pode pender uma eleição pro Alckmin. Se grudar no Meirelles, pende pro Meirelles. O ACM Neto é o vice da vez. Nós estamos aqui conversando com o Marcelo Vitorino, ele é professor de marketing digital, especialista em marketing digital, com mais de 20 anos de campanha política e de militância e já dirigiu diversas campanhas. A última campanha que ele dirigiu foi a campanha digital do candidato Marcelo Crivella, que foi eleito prefeito do estado, ou da cidade do Rio de Janeiro. Marcelo, agora eu queria que você falasse para o pessoal o que é fake news. Muito bem. E também o que esperar da comunicação desses governos. Eu tive envolvido diretamente num episódio aí, que foi uma emenda, que o pessoal chamou de emenda da censura. Porque os jornalistas não entenderam o que era emenda e consideraram que a emenda estava censurando o conteúdo. Na verdade, a gente pensou numa emenda para censurar o anonimato. Sim. Então, qual é o problema da fake news? O problema da fake news é que você não consegue achar a fonte da fake news. Então, quem produz a notícia falsa, ele se esconde na internet por trás do anonimato. Então, fica fácil. Seria pro
para as pessoas entenderem melhor. O fake news seria um panfleto apócrifo, de forma digital, uma informação. O que numa campanha política antigamente fazia isso, né? O candidato queria difamar o outro e acontecia, mudava a eleição. Mudava, já viu muita eleição ser alterada por causa disso. Ele imprimia um panfleto com um monte de mentira, distribuía porta a porta, e geralmente no sábado anterior à eleição, para não ter tempo de desmentir, e aí a eleição estava mexida por causa disso. Então, a fake news, que é a notícia falsa, ela vem alterando o resultado eleitoral no mundo. Ela alterou o resultado eleitoral dos Estados Unidos com Trump, quase alterou do Macron na França. Aí você se pergunta, mas espera aí, se os Estados Unidos, que é o berço da internet, não conseguiu controlar a fake news, a gente é tão melhor assim que não precisa de autocontrole? Quer dizer, tem que botar a mão na consciência. Mas peraí, a gente não é gênio. Então foi feita uma emenda que o presidente Temer vetou por causa do clamor popular, que não entendeu. Na emenda o que era? Você publicou um conteúdo ofensivo ou calunioso. Alguém foi lá e denunciou. Até que você entregasse um RG para o Facebook, aquele conteúdo ia ser suspenso. Por quê? A gente não está preocupado com o conteúdo. Está preocupado é não ter um autor. Está lá no artigo 5º da Constituição, que é o que fala dos direitos e tudo mais. Tem lá dizendo que a liberdade de expressão é garantida, vírgula, vedado o anonimato. Está escrito. Por que está escrito assim? Porque no trecho seguinte ele fala que todo cidadão tem o direito de ser ressarcido por dano moral. Agora, eu vou ser ressarcido como se eu não identifico o autor? Então esse é o problema da campanha, da guerrilha na eleição. Uma campanha digital, uma campanha na internet, as coisas tomam forma muito rápido, elas propagam muito rápido. Não dá tempo de você ir até o tribunal, aí você leva lá, como é que é? Eu fiz muito isso já. Você imprime a notícia falsa, pega o URL, chega lá no Tribunal Eleitoral e fala, olha, temos aqui um problema. Você acha que o tribunal para te ouvir? O tribunal tem uma pilha. Tem uma pilha gigante de processo. Quando ele for olhar o seu processo, se olhar o seu processo, a eleição acabou. Até aí o seu candidato se estrepou por causa de uma mentira. Exatamente. Então não é para proteger um político. Isso daí é para proteger a democracia. Lembra da democracia, que ela tem um custo? E que é melhor democracia que ditadura? Então, a gente está evitando. Tem que ter um combate sério à fake news para proteger você de ter aí um candidato eleito de forma ilegítima. Quem vai sofrer a consequência na bomba de gasolina é você. Quem vai sofrer na hora de comprar um pão francês é você, se tiver um candidato ilegítimo. Quem ganha uma campanha fazendo uma campanha ilegítima, vai dar o que para você? Você acha que vai dar credibilidade? Ele vai ser um candidato que vai olhar para você? Lógico que não. Portanto, a gente acaba tendo que abrir mão, às vezes, de certas facilidades, a gente não ter que se identificar ao Facebook, por exemplo, mas a gente ganha por outro lado, ganha uma democracia. Nós recebemos aqui Marcelo Vitorino. Agradeço muito, Marcelo, a sua presença. Queria que você fizesse suas considerações finais para que as pessoas entendam melhor esse bate-papo que nós tivemos aqui. Lembrando a você de casa que você pode assistir esse e outros programas através do paineldacidadania.com.br ou solicitando através de mensagem de WhatsApp 6199-811-4665. Por favor, Marcelo. Tudo bem. As pessoas entendem a internet como redes sociais, o que é um grande erro. Rede social é uma parte da internet. Quando um eleitor quer saber de alguém, quer saber o histórico, ele procura no Google, ele não procura no Facebook. Então, são dois momentos. Para você que é eleitor, pesquise no Google o nome dos seus candidatos. Pesquise também aquele cara que você não imaginou em votar. Pode ser que você descubra alguém legal. Para aqueles que estão no processo político, acabou o tempo da eleição fácil. Ou você faz o processo desde agora, ou quando chegar lá em maio, junho, você já foi engolido. Então é melhor você começar agora com a construção e sejam transparentes, porque é isso que a população quer. A população ela não quer mais saber de um candidato falso. Verdade. Ela não quer ver mais um candidato montado, que é como se ele estivesse usando uma camisa apertada. Ele não aguenta muito tempo com essa camisa apertada. Vai chegar uma hora que vai estourar os botões da camisa. E aí vai aparecer a verdade para todo mundo. Bem, pessoal, agradeço a audiência de todos vocês e até a próxima semana. Um forte abraço.